Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar uma introdução a respeito das máquinas síncronas e do seu paralelismo. Então, estávamos estudando principalmente as estruturas civis, passamos para a estrutura mecânica, que é a turbina, agora nós entramos mais para a parte elétrica, que é o gerador síncrono. O gerador síncrono, ele produz a maior parte da energia elétrica consumida no mundo, seja em termoelétricas, seja em nucleares ou inclusive, no nosso caso, em hidrelétricas. Então, é extremamente importante estudar esse tipo de gerador e nas hidrelétricas é praticamente 100% delas que utilizam esse gerador, esse tipo de gerador para gerar a sua energia elétrica. Os motores síncronos são utilizados basicamente devido a duas características importantes. Uma é a de possuírem sempre a velocidade constante. Ele é síncrono, ou seja, ele trabalha sincronizado. E outra característica, que inclusive é mais interessante, é que ele funciona com o fator de potência regulável. Então, eu vou alterar qual que é a corrente no campo desse meu compensador síncrono, que nada mais é que um motor síncrono, e com isso eu vou injetar ou absorver potência reativa da rede. Então, existem muitos motores síncronos que trabalham a vazio somente para realizar esse tipo de regulação de fator de potência, ou melhor, regular qual que é a potência reativa absorvida ou injetada na rede. Nesse caso, esses motores síncronos são chamados de compensadores síncronos. O fluxo magnético, também chamado de excitação da máquina síncrona, é produzido por uma corrente contínua. E o que produz é o elemento que gira, que é chamado de rotor. Então, o rotor gira e faz com que o campo gire junto com ele. A parte externa, ela é estática, ela não é móvel, e ela é chamada de estator. E também é chamado, de circuito da armadura. Aqui é apresentado um corte de um gerador, ou melhor, de uma máquina síncrona. Então, temos aqui a geração de um campo magnético por meio da excitatriz, por meio da injeção de corrente contínua no seu campo, e temos aqui um enrolamento de campo. Então, o que está apresentado aqui são enrolamentos ao redor desses meus polos. Então, nós podemos observar, que nesse caso aqui, nós temos uma máquina de 6 polos. Como o próprio nome diz, a máquina síncrona, ela sempre trabalha de forma sincronizada com o sistema, portanto, a velocidade dela é constante. Para calcular a velocidade dela, nós utilizamos a seguinte equação: N, que é a velocidade, é igual a 120 vezes F sobre P, sendo que F é a frequência do sistema, no caso do Brasil 60 Hz, e P é o número de polos. Lembrando que o número de polos é sempre par, ou seja, nós não temos um monopolo magnético, existe somente dipolos magnéticos, então ele é sempre par e sempre inteiro. Passando a falar agora do estator, que é a parte externa, e ele fica sempre estático. Ele também é chamado de induzido, e ele é idêntico da máquina assíncrona, nos motores de indução. E, portanto, ele é constituído de um enrolamento distribuído. Isso significa que a fase A, por exemplo, vai aparecer durante todo o contorno do meu estator. Esse enrolamento, normalmente é trifásico, com um ou mais pares de polo. Aqui é apresentado um esquemático com as 3 fases que ficam nas ranhuras do estator. Nós podemos observar aqui que é só representação de um enrolamento concentrado, porém, ele é distribuído, as 3 fases são distribuídas ao longo de todo o corpo do meu estator. Quando nós vamos representar em questão de diagramas, nós representamos normalmente dessa forma aqui que é mostrada na direita. Nesse caso aqui, ele é uma conexão do tipo estrela. Já o rotor, também chamado de indutor, ele é constituído de um enrolamento monofásico
e ele é sempre alimentado em corrente contínua, também designado enrolamento de campo ou excitação. É importante ressaltar que a alimentação desse meio rotor, geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, é realizado por meio de um sistema de anéis deslizantes e escovas, como é apresentado aqui nessa figura. As máquinas síncronas são classificadas em duas. A primeira é de polos lisos, ou também chamadas de rotor cilíndrico, e a segunda é de polos salientes. Aqui é apresentado os dois tipos de máquinas síncronas. À esquerda nós temos os polos lisos e à direita nós temos os polos salientes. Os polos lisos têm comprimento maior e eles são mais alongados, né? E têm um diâmetro menor. Eles também possuem um número menor de polos, 2, 4, no máximo 6 polos. Devido à sua natureza, eu não posso inserir um número elevado de polos em suas ranhuras do rotor. Já os polos salientes, eles são bem mais curtos e possuem um diâmetro maior. Em relação ao número de polos, eu não tenho limites, né, à quantidade de polos desse tipo de rotor. As máquinas síncronas de polos lisos são geralmente empregadas em turbogeradores. Também são chamadas, né, de turboalternadores ou turbomotores. O enrolamento rotórico ele é distribuído e constrói-se de modo que as máquinas rodam em velocidades elevadas, uma vez que não ultrapassa com esse tipo de enrolamento um total de 6 polos. Então, esse tipo de máquina se torna ideal nas termoelétricas, onde são utilizadas turbinas, né? E essas turbinas, a gás, a vapor, elas rodam em uma velocidade altíssima. Portanto, deve-se utilizar uma máquina com uma velocidade alta, no caso, as máquinas síncronas de polos lisos. As máquinas síncronas de polos lisos são compostas com peças de grande resistência mecânica. Normalmente, né, são maciços em aço, justamente devido à sua alta rotação. Devido às restrições mecânicas, né, eu posso ter no máximo ali 1,25 metros de diâmetro para uma máquina que roda a 3.000 RPM. E pela necessidade de ferro no núcleo, né, desse meu motor, desse meu gerador, eu preciso alongar de forma a ter uma quantidade maior de ferro e por isso ele fica alongado com um diâmetro curto. Aqui é apresentado, né, e nós podemos observar algumas características interessantes. O meu enrolamento ele é inserido em ranhuras no meu rotor. Então aqui são ranhuras e os meus fios, né, que são condutores ou barras de cobre, são inseridas dentro dessas ranhuras do meu rotor, formando assim o meu polo. Aqui nesse caso é um motor de 2 polos. Como podemos notar, aqui a máquina possui um diâmetro curto, porém ela é bastante alongada, o seu corpo é bem grande. Uma observação interessante é que as máquinas de polos lisos com potências superiores a 125 MVA, elas rodam numa atmosfera de hidrogênio. Isso reduz as perdas por ventilação e acaba aumentando a potência específica dessa minha máquina. As potências máximas elas podem ultrapassar valores ali de 1.200 MVA quando a 3.000 RPM, né, girando 3.000 RPM, ou até 1.650 MVA a 1.500 RPM. Passamos agora a falar das máquinas síncronas de polos salientes. Nesse tipo de máquina, o enrolamento do rotor é constituído por bobinas concentradas em torno das cabeças polares. Essa forma de construção é possível para todas as velocidades de rotações síncronas e toda a gama de potências. Então, com isso, nós obtemos, né, máquinas de 2 polos, 4 até 120 polos, por exemplo. Aqui, nessa imagem, nós podemos notar muito claramente a presença desses meus polos, né? Então, ao redor dessas peças polares são inseridas em rolamentos de cobre
onde é formado, né, construído o meu fluxo magnético. Esse tipo de máquina é especialmente empregado nas centrais hidrelétricas, justamente devido à baixa velocidade das turbinas Francis, Kaplan, e por esse motivo, né, praticamente todas as hidrelétricas, independente do tamanho, empregam máquinas síncronas de polos salientes. Aqui é apresentada uma animação de vários aspectos de uma máquina síncrona. Temos um corte, né, dessa máquina síncrona. Podemos observar que é uma máquina de 4 polos e trifásica. Cada fase é apresentado por uma cor. Então, fase A, por exemplo, é da cor vermelha, fase B seria da cor azul e fase C seria, por exemplo, da cor verde. Essas linhas de cor magenta, nós podemos observar que é o meu campo magnético. Podemos observar ali que temos uma reação da armadura, que é um campo gerado na armadura devido à corrente que circula por ela e interage com o campo que está sendo rotacionado pelo meu rotor. Além do enrolamento do rotor e o enrolamento do estator, destaca-se aqui um terceiro enrolamento, que é o enrolamento amortecedor. Então, na maior parte das máquinas síncronas, existe esse terceiro enrolamento, né, que é semelhante a uma gaiola de esquilo das máquinas de indução, nos motores de indução, e eles têm o efeito, o destino de amortecer oscilações de torque mecânico. Essas oscilações de torque mecânico, elas aparecem principalmente quando surge a quebra de sincronismo, ou seja, quando a rede e a máquina estão em frequências de operação um pouco distintas. Isso vai gerar um torque, uma oscilação no torque mecânico e, consequentemente, com o emprego do enrolamento amortecedor, vão surgir correntes nesses enrolamentos que vão se opor a essa variação de torque e, consequentemente, ele vai reduzir as oscilações devido a esse pequeno dessincronismo entre máquina e rede. É importante destacar aqui que mesmo que o projeto das máquinas não incluam barras condutoras que são colocadas na superfície do rotor de forma a formar esse meu enrolamento amortecedor, eu vou obter, né, por meio do efeito da massa de ferro na cabeça do rotor, um enrolamento amortecedor equivalente. Então, isso acontece bastante com as máquinas de polos lisos, que são de ferro maciço, e, consequentemente, né, eles vão ter intrinsecamente um enrolamento amortecedor. Não vamos observar essa estrutura em si, enrolamento amortecedor, como nós observamos muito nas máquinas de polos salientes, porém, o meu rotor maciço acaba servindo como um enrolamento amortecedor. Aqui nós conseguimos observar nessa figura, né, esse tipo de enrolamento. Então, nós temos aqui barras de alumínio, em que elas são todas curto-circuitadas por um único anel que corre todo o contorno do meu rotor. Então, eles são principalmente empregados, essa estrutura, em máquinas de polos salientes. Nessa imagem, fica muito nítida a presença desses elementos. Então, temos barras aqui que atravessam a cabeça do meu elemento, da minha peça polar, e essas barras são todas curto-circuitadas, tanto na parte da frente aqui quanto a parte de trás, são todas curto-circuitadas por um anel de alumínio. Então, devido à diferença de frequência entre a rede e a máquina, né, pela lei de Lenz, criam-se torques com sentido oposto à variação de velocidade, que tende a retornar essa minha máquina à situação do sincronismo. Então, esse enrolamento possibilita, além disso, a partida dessa minha máquina síncrona como motor de indução. Uma vez que a máquina síncrona não possui nenhum tipo de torque de partida, se eu não tiver um outro tipo de máquina para acioná-la, eu posso utilizar esse meu enrolamento amortecedor como gaiola de esquilo e permitir com que minha máquina parta sozinha. Então, ela se inicia como uma máquina assíncrona e depois ela entra em sincronismo com a rede quando se energiza
o meu campo. Passamos agora a falar do paralelismo de geradores síncronos. Então, é extremamente importante estudarmos esse tipo de fenômeno, esse tipo de estratégia, porque basicamente todos os geradores que estão conectados ao sistema elétrico brasileiro, eles estão trabalhando em paralelo, certo? Aqui são destacados algumas vantagens em relação desse agrupamento em paralelo dos geradores. A primeira é que a carga total pode ser dividida em várias máquinas. Então, posso ter várias máquinas de menor porte que vai fornecer energia elétrica para um grande consumidor. Isso é mais simples, economicamente mais viável e também é mais simples de se operar. Outra vantagem é que o uso de unidade de reserva é mais cômodo e econômico, porque poucas unidades podem funcionar como reserva para um grande número de máquinas. Então, se acontecer um defeito de uma das máquinas síncronas, ela pode ser imediatamente substituída, pelas minhas máquinas reservas e encaminhada para a manutenção. A ocorrência de defeitos simultâneos em mais de uma máquina a probabilidade fica bastante reduzida devido a essas redundâncias. Uma grande vantagem é que todas as máquinas podem operar próxima à plena carga. Isso é interessante porque as máquinas são projetadas para ter o máximo rendimento o mais próximo possível da plena carga. Então, no caso de alívio de carga, ou seja, as minhas cargas começaram a sair, eu não preciso diminuir a potência de todos os geradores. Eu simplesmente vou tirar alguns geradores e vou manter outros próximos à plena carga. Outra vantagem é que o sistema trabalha com alta confiabilidade, porque afasta qualquer hipótese da carga deixar de receber alimentação, uma vez que eu tenho inúmeros geradores alimentando essas minhas cargas. Para que dois ou mais geradores trabalhem em paralelo, em sincronismo, é necessário que algumas condições sejam pré-estabelecidas. Então, quando um alternador, um gerador, que é a mesma palavra, é acoplado a um barramento sem carga, isso deve ser feito sem que haja corrente de circulação entre as duas máquinas. Essa corrente ela é bastante danosa, uma vez que ela não é utilizada pela carga e ela somente produz sobreaquecimento entre as minhas máquinas. Portanto, para que se efetue o paralelo entre duas máquinas, a tensão instantânea dos barramentos das duas máquinas devem ser iguais com sentido oposto. Aqui eu estou falando no sentido oposto, de forma a não permitir que haja nenhuma corrente de circulação entre elas. Essas máquinas podem ficar com condições bem próximas do ideais, que elas vão acabar entrando em sincronismo após algum tempo. Então, eu não necessariamente preciso ter um instante ideal, mas eu preciso ficar muito próximo dessa condição ideal. Então, na sequência aqui, são apresentadas as condições para que duas tensões alternadas tenham seus valores instantâneos sempre iguais. A primeira condição é que ambas as máquinas elas devem gerar a mesma forma de onda. Então, eu nunca vou ter a condição em que as duas formas de ondas diferentes tenham durante todo o tempo a minha tensão instantânea igual. Por exemplo, se eu tiver uma onda senoidal e uma onda quadrada, é impossível que eu tenha em todo o meu período, na minha onda, condições de tensão instantânea igual. Por esse motivo, essas duas máquinas devem sempre gerar a mesma forma de onda. O outro ponto é que elas devem ter o mesmo valor eficaz. Então, considerando aqui dois alternadores gerando tensões senoidais, ou seja, elas já cumpriram o primeiro quesito, essas tensões variam no máximo positivo e um máximo negativo. Caso esses valores de máximo positivo e negativo eles sejam maiores uma em relação à outra, nós obtemos tensões residuais e, consequentemente, vão surgir correntes de circulação entre esses meus dois geradores. Portanto, o máximo, o pico das duas tensões devem ser iguais e, consequentemente, o valor eficaz dessas duas tensões devem ser idênticas.
Para testar esse tipo de condição, nós podemos instalar voltímetros nos dois geradores. Então, eu tenho aqui um gerador já conectado ao meu barramento, eu observo qual que é o valor RMS dele, da tensão RMS por meio de um voltímetro, e o meu gerador que vai ser conectado, eu vou variar a corrente de estação de forma a obter o mesmo valor da máquina 1. Então, é dessa forma que nós verificamos qual que é o mesmo valor, se as duas máquinas estão com o mesmo valor eficaz. Outra condição é que as minhas máquinas devem trabalhar com a mesma frequência. Mesmo que elas iniciem num ponto conjunto, possuem a mesma forma de onda e a mesma defasagem, além do mesmo valor RMS de tensão, caso duas ondas de frequência diferente sejam colocadas em paralelo, nós podemos observar que após algum tempo, essas minhas ondas elas vão defasar entre si, elas vão escorregar entre si e vão surgir tensões entre essas duas máquinas e, consequentemente, o surgimento de corrente de circulação. Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma onda de 60 Hz e de uma 50 Hz, ambas de mesma amplitude, mesma defasagem ali no instante zero e mesma forma de onda. Com o tempo, nós podemos notar que essas formas de ondas vão surgir tensões equivalentes, tensões residuais entre elas. Finalmente, nós temos a condição de mesmo defasamento angular. Se eu tiver todas as condições anteriores, mesmo valor RMS, mesma forma de onda, temos a mesma frequência, mas não temos o mesmo defasamento angular, durante todo o meu período de tempo vão surgir tensões residuais e, consequentemente, vão surgir ali correntes de circulação. Por esse motivo, eu preciso avançar ou desacelerar uma das formas de onda aqui para que essas duas formas de onda elas fiquem totalmente opostas e, consequentemente, não surjam tensões residuais. Colocando em termos de fasores, caso nós tivermos aqui tensões que não estão a 180 graus, vão sempre surgir tensões residuais. Então, eu tenho que alterar qual que é a angulação em relação à outra, da tensão 1 ou da tensão 2, para que elas fiquem sempre opostas. Nesse caso aqui, temos a condição ideal, em que ambas estão opostas e possuem o mesmo módulo, e, consequentemente, não existe nenhum tipo de tensão residual. É importante notar aqui que se duas ondas estão defasadas uma da outra e ambas possuem a mesma frequência e velocidade relativa igual, elas nunca vão conseguir alterar aquele ângulo para obter os 180 graus. Então, com o propósito de colocá-las na posição ideal de paralelismo, que é aquele 180 graus, o recurso que é utilizado é deslocar uma das ondas com velocidade relativa, velocidade relativa em relação à outra. Ou seja, em uma das minhas máquinas, eu vou acelerar levemente ou desacelerar levemente, de forma que eu altero levemente essa minha frequência. Então, por exemplo, se eu quero conectar ao meu sistema de 60 Hz, eu coloco ali, por exemplo, 59.9 ou 60.1 e ele vai se aproximar daquela condição ideal. Esse processo é denominado sincronização de alternadores. Outra condição extremamente importante de se satisfazer é que as duas formas de ondas elas devem ter a mesma sequência de fase. Então, se as condições até agora forem estabelecidas e eu puder colocar em paralelo, eu tenho que levar em consideração a sequência de fase. Se nesse caso a sequência de fase estiver invertida, isso vai trazer danos muito graves à minha máquina síncrona ou o sistema. A condição de mesma sequência de fase é verificada somente na conexão da máquina com a rede, ou seja, quando eu for inserir os condutores. Uma vez que os condutores já estão posicionados e as sequências de fases estão corretas, eu não preciso mais me preocupar com essa condição.
Na figura abaixo aqui, apresenta o motivo, né, de se utilizar a mesma sequência de fases. Então, temos aqui duas máquinas, a máquina 1 e a máquina 2. Ambas estão com essa mesma condição, em que a fase R está coincidente com a fase R, S com S e T com T. Notem aqui, né, que as tensões aqui são iguais e, consequentemente, não vão surgir de forma alguma correntes de circulação entre as minhas máquinas, nesse instante igual a zero. Porém, notem aqui que a velocidade, né, o sentido de giro dos meus fasores, eles são opostos. Um está aqui girando no sentido anti-horário e o outro está girando no sentido horário. Então, depois de algum tempo, né, ômega t igual a 2π sobre 3, nós vamos analisar essas mesmas condições. Então, agora, a fase t está alinhada com a fase S, R com T e S com R. Notem que existe uma grande defasagem entre a tensão T, por exemplo, da máquina 1 com a tensão T da máquina 2. Então, vão surgir aqui tensões perigosas equivalentes, né, entre essas duas fases e, consequentemente, vão surgir correntes muito grandes. O que acontece, basicamente, é que uma máquina acaba puxando para um lado e outra máquina acaba girando para o outro lado. É como se fosse um cabo de guerra ali. A menor máquina sempre vai perder e, consequentemente, vão surgir correntes tão elevadas que vão destruir essa minha máquina. Uma máquina síncrona conectada a um sistema, ela é sempre menor que esse sistema e o sistema sempre vai ganhar. Um sistema elétrico, pensando no sistema elétrico. Então, caso a minha máquina ela entre com uma sequência de fases errada, ela vai ser destruída. Existem alguns métodos para determinar a sequência de fases. Uma delas é utilizar um equipamento que se chama sequencímetro. Então, eu vou pegar esses meus 3 fios conectados nas 3 fases do meu sequencímetro e verificar se ela está girando no sentido RST ou TSR, ou ABC-CBA. Nesse caso aqui, nós vamos depois transferir esse sequencímetro para outra máquina e deve ser acesa a mesma luz. Aqui foi apresentado um exemplo em que as sequências de fases são diferentes. Portanto, essas máquinas não devem ser conectadas. Eu preciso alterar, né, trocar a posição de 2 condutores. Trocando somente 2 condutores, eu altero qual que é a sequência de fases da minha máquina síncrona. Outra forma de se verificar a sequência de fases é utilizando um motor de indução trifásico. Caso eu conecte ele na máquina 1, ele vai girar num sentido, por exemplo, o sentido horário. Se eu conectar utilizando as mesmas sequências de fases que eu usei anteriormente, conectar aquele motor da máquina 1 para a máquina 2, ele deve girar no mesmo sentido. Caso ele gire no sentido contrário, significa que as minhas sequências de fases estão invertidas. Então, eu preciso trocar 2 fases, então eu obtenho a sequência de fases igual. Em termos práticos, normalmente consegue-se satisfazer de forma exata todas as condições anteriores, com exceção da frequência, né, que vai determinar a defasagem entre as duas tensões. Isso porque, né, mesmo com um aparelho bem preciso, não se pode afirmar que duas máquinas tenham exatamente a mesma frequência. Uma pequena diferença na frequência, mesmo lá na quarta, quinta casa decimal, vai representar com o tempo um deslizamento das duas tensões, uma em relação à outra, e, consequentemente, né, nós vamos observar um defasamento angular entre essas duas tensões. Aqui nessa figura é apresentado esse tipo de comportamento. A diferença de frequência aqui é bem pequena e já no fim do segundo ciclo nós conseguimos notar visivelmente um defasamento angular entre essas duas máquinas. Então, aproveitando a inevitável diferença entre as duas frequências, pode-se solucionar o problema de ter duas ondas com defasamento angular diferentes de zero. O processo é simples, né, e se baseia em deixar de forma proposital a diferença entre as duas frequências da máquina 1 e da máquina 2, provocando, né, uma velocidade relativa entre as duas ondas. Usa-se então dispositivos que identificam um instante em que essas duas posições estão muito próximas e fecha o paralelismo.
Quando acontece o fechamento do paralelismo, automaticamente as duas frequências vão se igualar e essas máquinas vão trabalhar com a mesma velocidade e a mesma frequência. A ideia aqui é manter a velocidade 1 mais rápida, né, comparada à velocidade 2, de forma que aos poucos a minha fase R, por exemplo, vai se aproximando da minha fase R2 e quando elas estiverem uma em cima da outra, um dispositivo vai identificar e vai fechar o disjuntor, fechando assim o sincronismo e, consequentemente, elas vão trabalhar na mesma frequência e velocidade. Dentre os métodos utilizados para sincronização estão o sincronoscópio, que é utilizado na prática, e um método didático chamado método do fogo girante. O sincronoscópio ele trabalha de forma análoga ao motor de indução de rotor bobinado, em que o estator é alimentado com a frequência do barramento e o rotor é alimentado com a frequência do alternador. Se ambos estão trabalhando na mesma frequência, não existe nenhum torque e a minha máquina não vai girar. Se elas estão trabalhando em frequências diferentes, significa que vai existir um torque e, consequentemente, eu consigo observar o movimento desse meu motor de indução bobinado. É apresentado um indicador, né, no instrumento e ele gira, de forma que eu consigo observar se eu preciso acelerar a minha máquina ou desacelerar a minha máquina. Quando acontece um momento de sincronismo, eu consigo observar pelo meu ponteiro. Então, quando o meu sincronoscópio indicar 0, né, vou colocar um ponto como sendo ideal, fecha-se a chave ou um disjuntor e as minhas máquinas vão ficar em paralelo. O processo do método do fogo girante, ele consiste em dispor 3 lâmpadas. 2 lâmpadas são ligadas em fases alternadas. Então, seria, por exemplo, nesse caso aqui, a lâmpada L2, ela é conectada entre a fase T1 e a fase S2. Então, é uma fase T e uma fase S. A minha lâmpada L3, ela é conectada na fase S1 e na minha fase T2. Então, é fase S e T. E a minha lâmpada L1, ela é conectada na mesma fase. Então, ela é conectada aqui nesse caso, na fase R1 e na fase R2. O intuito é que uma condição ideal de paralelismo vai ocorrer quando L1 está com a mesma tensão tanto na fase R1 quanto na fase R2. Então, L1 não vai observar nenhuma diferença de potencial, uma vez que essas fases são iguais. Então, essa lâmpada vai ficar apagada. Minha lâmpada L3 e L2, elas vão observar tensões de fase, uma tensão fase-fase. Então, elas vão brilhar com a mesma intensidade. Então, a condição ideal de paralelismo é quando L1 está apagada e L2 e L3 estão acesas com o mesmo brilho. Elas são dispostas de uma forma triangular, de forma que eu consigo observar o sentido de giro, né, desses meus fasores uns sobre os outros. Então, se ele estiver girando mais rápido, a minha máquina em relação à minha rede, ela vai girar num sentido, e se ela estiver mais lenta, ela vai girar no sentido oposto. Essa imagem, ela representa bem como devem ser dispostas as lâmpadas. Então, as lâmpadas vão alternadamente apagar e acender de forma a indicar um sentido de giro, né? Um sentido de giro horário ou um sentido de giro anti-horário. Então, primeiro acende-se ao máximo L1, depois L3, depois L2, de forma que aparece, né, aparenta em que esse meu fogo, entre aspas, está girando. Esses métodos de sincronização manual não são utilizados na prática, né? Nos sistemas reais, existem dispositivos automáticos de sincronização em que a principal finalidade é evitar o erro de operação humana. Desses equipamentos eletrônicos, né, eles detectam e estabelecem os sincronismos nos instantes mais exatos possíveis.
Passamos agora a falar da característica potência-frequência das minhas máquinas síncronas. Então, quando um único alternador ele alimenta uma dada carga, a frequência é controlada diretamente pelo regulador da fonte primária. Nada mais é, né, que a fonte primária pode ser uma turbina hidráulica, pode ser uma turbina térmica, né, e também pode ser um motor a diesel, por exemplo. Então, essa frequência ela é controlada por essa máquina primária e ela conserva a velocidade da máquina geradora para um valor aproximadamente constante. Para tanto, o regulador deve variar a potência mecânica no eixo do alternador para atender essa minha carga. Então, aqui nós estamos falando de um sistema isolado, não estamos falando de um sistema em que duas máquinas estão trabalhando em paralelo. Contudo, caso as máquinas trabalhem em paralelo, a frequência ela não vai ser constante devido à frequência. Então, nós temos aqui, representado por esse gráfico, diferentes valores de comportamento da frequência em relação à potência fornecida. Nesse caso aqui, nós temos uma característica que nós chamamos de droop, ou seja, é uma queda de velocidade, é uma queda de frequência à medida que a potência aumenta. Essa é uma condição necessária para que máquinas trabalhem em paralelo. Caso contrário, né, se as máquinas elas estiverem trabalhando com frequências constantes, elas vão ficar instáveis. Aqui nós podemos observar que existem três máquinas com três características diferentes. Elas fornecem para uma mesma frequência potência P3, P2 e P1. A soma das três potências, P1 mais P2 mais P3, é igual à potência solicitada pela minha carga. Podemos observar aqui que existe uma inclinação negativa, que é o que eu falei agora mesmo, que é o droop, a minha queda de velocidade. Isso é necessário para que a operação seja estável. Além disso, né, é importante observar que cada característica apresenta um valor de ajuste diferente. Então, temos ali escrito, né, diferentes ajustes ou diferentes aberturas de válvulas. A característica de velocidade ou frequência pode ser sempre alterada para cima ou para baixo de acordo com os ajustes efetuados dentro do regulador de velocidade. Normalmente, o decréscimo na velocidade não é linear, porém, alguns mecanismos na turbina, que são incluídos geralmente, fazem o decréscimo de forma linear com o aumento da demanda. A característica da inclinação com o aumento de carga é chamado de regulação percentual, que é definido de acordo com essa equação. Então, nós temos aqui R percentual, né, que é a regulação percentual, é igual à velocidade da turbina sem carga, menos a velocidade da turbina com carga nominal, dividido pela velocidade da turbina com carga nominal, vezes 100, para obter um valor percentual. Na maioria dos casos, né, nós temos um droop, uma queda de velocidade, ou uma regulação percentual, que varia ali de 2 a 5%. No sistema elétrico brasileiro, todas as máquinas são programadas para trabalhar com um droop igual a 5%. Vamos tomar esse caso aqui, em que temos duas máquinas trabalhando em paralelo e ambas alimentando uma carga. Aqui na figura à direita, nós temos o circuito equivalente desses dois geradores em paralelo. Nós temos aqui a tensão gerada pelo meu gerador, pela minha máquina 1, a tensão gerada pela minha máquina 2. Temos aqui uma impedância interna, que é chamada de impedância síncrona. Temos a impedância síncrona 1, a impedância síncrona 2, e elas estão gerando correntes, né? E essa corrente vai fornecer potência para a minha carga. Essa minha carga eu estou modelando aqui como sendo uma impedância, né? Pode ser um R mais um X, por exemplo, e com isso eu vou ter uma tensão em cima dela. Dessa forma, né, que nós vamos realizar a próxima análise. Nesse caso aqui, nós temos a potência fornecida para essa carga. No caso, nós temos a potência 1 diferente da potência 2.
Então, a característica, o ajuste dos reguladores da máquina 1 e da máquina 2 são diferentes, tanto em relação à frequência a vazio da máquina 1 e da máquina 2, então nós temos frequência vazio 1 diferente da frequência vazio 2, quanto à inclinação. Então, θ1 é diferente de θ2. Isso significa, que nós vamos fornecer uma potência para a minha carga diferente. P1 vai ser diferente de P2. Como já apresentado anteriormente, a inclinação é ligeiramente negativa e ela é necessária para permitir uma estabilidade de operação. Esse tipo de estabilidade está vinculada ao fato de que o aumento no torque do rotor da máquina seja sempre acompanhado de uma redução de velocidade de acionamento primário e, assim, demandar um aumento de potência mecânica em seu eixo. Qualquer outro tipo de controlador que não apresente essa característica, que é a de inclinação negativa ou droop, vai acabar levando a máquina geradora a operar de forma errada ou então a trabalhar de forma instável. A divisão de potência ativa entre as máquinas é determinada pelos ajustes de seus reguladores. Então, temos aqui esse exemplo de duas máquinas síncronas trabalhando em paralelo com ajustes diferentes. Então, a potência total exigida pela carga, aqui está definida como sendo PC, potência da carga, vai ser a potência do gerador 1 mais a potência do gerador 2. Sabemos que essas máquinas elas devem trabalhar em paralelo, então elas possuem a mesma frequência, Frequência aqui e velocidade é a mesma coisa. E nós podemos observar que devido a essa característica de vermelho e de azul aqui, elas vão trabalhar com uma parcela diferente de fornecimento para essa carga. Então, o ajuste vai interferir diretamente em qual é a divisão de potência entre essas duas máquinas. Se os ajustes nas condições a vazio forem iguais, nós temos essa relação aqui, que P1 sobre P2 é igual a tangente de θ1 sobre tangente de θ2, em que θ é a inclinação, então θ1 é a inclinação da máquina 1 e θ2 é a inclinação da máquina 2. Isso significa que as potências ativas são divididas numa relação inversa com a inclinação das características dos reguladores. A máquina com a inclinação mais acentuada assumirá a menor parte da carga total. Aqui eu mostro a simulação de duas máquinas operando em paralelo quando acontece um degrau de potência. Então, nós podemos observar aqui que tanto o gerador 1 quanto o gerador 2 estavam fornecendo 0,5 PU, metade da sua potência nominal, e aconteceu um degrau de potência para 0,9 PU em cada máquina. Observem que esses dois geradores eles estão com a mesma regulação, ou seja, estão com a mesma inclinação da minha reta, do meu droop do regulador de velocidade. Notem que quando acontece o degrau, nós temos uma oscilação de potência e no regime permanente as duas vão dividir o mesmo valor de potência. Nesse segundo caso, elas possuem regulações distintas. Então, elas estavam trabalhando com meio PU de potência, cada uma, nos mesmos valores, e aconteceu o mesmo degrau de potência. Porém, nós podemos observar que a máquina 1, que está aqui em preto, ela pegou mais potência, ela assumiu mais potência, porque a inclinação dela é menor comparada à inclinação da minha máquina vermelha, que é o meu gerador 2. Uma condição especial são quando os geradores trabalham em um barramento infinito. Barramento infinito nada mais é do que um barramento em que é garantido tanto a minha frequência quanto a minha tensão sempre constantes. Então, aqui é apresentada, independente do valor de potência ativa e potência reativa, nós podemos observar que tanto a frequência quanto a tensão são constantes. Essa é a definição para nós de barramento infinito.
Caso um gerador ele entre em um barramento infinito, ou seja, independente da potência que ele vai gerar, esse meu barramento vai absorver e manter sempre a frequência constante e a tensão constante também, o comportamento ele é mostrado nessa figura abaixo. Então, nós temos aqui o barramento infinito com frequência constante e temos a característica Drup desse meu regulador, desse meu gerador conectado a esse barramento infinito. Então, notem que, independente da carga que for conectada, o meu barramento infinito sempre vai absorver ou fornecer potência para essa carga. Então, por exemplo, com o aumento de carga, para que a frequência fique constante, esse meu barramento de infinito ele deve aumentar a sua contribuição para a minha potência da carga. Então, a potência do barramento infinito vai aumentar, enquanto que a potência do gerador que está conectado não vai se alterar. Essa é a grande diferença em geradores conectados em paralelo e geradores conectados a um barramento infinito. No caso de cogeração, em que uma indústria é conectada no sistema elétrico que é muito maior que a minha indústria, né? Então, que o meu gerador da indústria, então esse meu sistema pode ser considerado um barramento infinito. Nesse caso, né, necessita além da potência de sua própria geração, também a potência fornecida pela concessionária. Existem relés que sincronizam a concessionária com a geração da indústria sem desligar o gerador e sem que o gerador deixe de fornecer potência para a carga no momento da sincronização. Passamos agora a falar da relação potência e frequência. Então, nós vamos entrar nos termos matemáticos aqui. Considerando dois geradores em paralelo, a relação entre frequência e potência pode ser descrito, né, dessa forma, de acordo com essa equação. P vai ser um Kc vezes FSC menos EFCM. P aqui é a potência de saída do gerador. Kc é o coeficiente da curva, que é dado em kW por Hz ou megawatts por Hertz. Então, isso aqui é a característica de inclinação. FSC é a frequência do gerador sem carga, a vazio. E FCN é a frequência de operação do sistema ou do gerador isolado. Passamos agora a estudar o transitório de curto-circuito quando acontece um curto-circuito na máquina síncrona, na boca da máquina síncrona. A condição transitória mais grave que pode acontecer em um gerador síncrono é quando acontece dos três terminais do gerador repentinamente são colocados em curto. Essa situação nós chamamos de falta. Nesse caso aqui, falta trifásica. Quando uma falta ocorre em um gerador síncrono, o fluxo de corrente resultante nas fases ela comporta, né, de acordo com essa figura aqui. Por exemplo, da fase A. Então, nós temos aqui uma elevação muito maior de corrente e também temos o acréscimo aqui de uma componente contínua. Então, temos aqui dois fatores, né? Tem a adição dessa componente contínua e esse aumento nos instantes iniciais, que a gente chama de transitório sobre transitório, do valor RMS da minha corrente de curto-circuito. Aqui é apresentado os valores para a fase B e para a fase C. Todas as fases elas vão apresentar essa componente contínua, esse valor elevado de corrente RMS, retirada a componente contínua, né, dessa minha corrente de falta nos instantes iniciais. A intensidade desses valores de componente CC e também desse valor alto no início, ele vai depender basicamente do instante em que ocorre a falta. Então, eu tenho condições e que a tensão passa por zero, em que em uma fase não acontece um efeito tão grande. Porém, né, as demais fases estão defasadas 120 graus em relação a essa fase que estava passando por zero e, consequentemente, elas vão ter efeitos transitórios bem significativos também. Portanto, a corrente em cada fase pode ser representada como uma componente CC, uma componente contínua, transitória, somada a uma componente CA, simétrica. Essa componente CA ela está isolada e é apresentada aqui na figura abaixo.
Então, nós podemos notar que durante todo esse período está ocorrendo um curto. Porém, nos instantes iniciais, nós podemos observar que essa corrente de curto é muito mais elevada. Nós separamos, então, esse tempo, separamos no tempo, os períodos da minha corrente. Então, ali de 2 ciclos até 3 ciclos, nós podemos observar o período subtransitório. Esse período subtransitório é onde acontece o maior valor da corrente simétrica CA. Depois, passado esse período transitório, nós chamamos o período de transitório. O período transitório, ele possui corrente maior que o valor de regime permanente, porém, ele é menor que o período subtransitório. Isso acontece ali de 4 a 6 ciclos. E, finalmente, nós temos o período de regime permanente, em que temos o menor valor da corrente de curto-circuito. É importante notar aqui que durante todo esse período aqui está ocorrendo o curto-circuito, ainda não foi removido o curto da minha máquina. Porém, nos instantes iniciais, definidos como período subtransitório e após o transitório, essa corrente ela é mais elevada. As componentes contínuas elas caem bastante rápido. Então, e seus valores, eles são em média 50% ou 60% da corrente CA no instante imediatamente após a ocorrência da falta. Portanto, a corrente total inicial, quando acontece uma falta, é tipicamente ali entre 1,5 ou 1,6 vezes maior que a componente CA tomada isoladamente. A componente CA simétrica, como foi apresentada anteriormente, ela é dividida no período subtransitório, transitório e de regime permanente. A corrente CA eficaz que flui no gerador durante o período subtransitório é denominada corrente subtransitória e ela é representada pelo símbolo I, duas linhas. Essa corrente ela é causada pelos enrolamentos amortecedores dos geradores síncronos. E a constante tempo subtransitória é colocada aqui como sendo T duas linhas. Então, tudo que envolve o período subtransitório refere-se a duas linhas. A corrente CA eficaz que flui no gerador durante o período transitório é denominada corrente transitória, representada por I'. Essa corrente não é causada pelos rolamentos amortecedores, elas são causadas principalmente pela componente CC de corrente induzida no circuito de campo. É aquele circuito, aquele enrolamento que fica no rotor durante um instante de curto-circuito. A constante tempo relacionada a essa corrente transitória recebe o símbolo T'. Então, tudo que é transitório, eu tenho uma linha. Após o período transitório, a corrente de falta chega na condição de regime permanente, Então, ela não vai se elevar nem diminuir. A corrente de regime permanente, durante a falta, é representada com o símbolo ISS. SS é de steady state, Então, é regime permanente em inglês. Seu valor é dado aproximadamente pela componente de frequência fundamental da tensão gerada interna, que eu chamo aqui de EA, no interior da máquina, dividida pela reatância síncrona. Então, ISS vai ser igual a EA dividido por XS. O valor eficaz da corrente CA de um gerador síncrono varia continuamente em função do tempo. Então, ela vai diminuir até chegar no valor de regime permanente. Então, esse valor eficaz, em qualquer instante, ele é definido de acordo com essa equação aqui, em que nós temos a corrente subtransitória menos a corrente transitória é igual a E elevado a menos T elevado sobre T duas linhas, que é a constante tempo subtransitória, mais a corrente transitória menos a corrente de regime permanente vezes E elevado a menos T, constante tempo, dividido pela constante tempo transitória, mais o valor de regime permanente, de corrente de regime permanente. Esses valores aqui, eles decaem com o tempo e no final das contas, com T tendendo ao infinito, nós temos uma corrente igual à corrente de regime permanente. É comum definir reatâncias subtransitórias e transitórias para uma máquina síncrona.
Então, elas são calculadas de acordo com a sua corrente subtransitória e transitória. Então, x duas linhas, ou seja, a reatância subtransitória, ela é calculada pegando a tensão interna e dividindo pela corrente subtransitória. Da mesma forma, né, x', a impedância, a reatância transitória, ela é obtida por meio da divisão da tensão interna da máquina pela corrente transitória. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades postadas no Moodle. Essas atividades vão compor parte da nota das atividades assíncronas, assim como a presença dessa semana. Quaisquer dúvidas em relação a essa aula, entre em contato por e-mail, nos fóruns do Moodle ou então no nosso servidor de Discord durante o horário de atendimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.